O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. De meia-noite o galo já Meu saravá a todos, que Deus nos abençoe em mais esse encontro que nós estamos tendo. Peço a bênção aos pais, aos mais velhos, aos mais novos. Dou a minha bênção a todos que me pedem. E que Deus nos abençoe para que tudo transcorra na mais perfeita harmonia. Aproveito aqui para pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, compartilhe o nosso canal, faça parte, que é um prazer estar aqui sempre dissertando sobre a religião de Umbanda com todos vocês. Hoje nós vamos pedir licença a um grande mistério que tem na Umbanda, que muitos de nós conhecemos. Aliás, esse mistério ele é muito vivo e ativo dentro da religião de Umbanda. E pedimos primeiramente licença a Deus e ao sagrado Orixá Exu para que a gente possa aqui fazer um bate-papo sobre um dos seus muitos mistérios, que é o mistério Tranca-Ruas. E eu gostaria de dizer, antes de começar aqui a falar sobre o seu Tranca-Ruas, que a nossa intenção com esse vídeo não é sermos donos da razão e nem desrespeitar ninguém. A gente vai falar sobre um mistério que também atua junto à minha mediunidade, atua dentro da casa que eu dirijo e com certeza dentro de muitos terreiros, mas sempre respeitando que cada terreiro tem o seu culto, a sua forma de cultuá-lo e as suas manifestações. Então, nós vamos falar sobre o que ocorre conosco, mais precisamente comigo, com os filhos da minha casa, que também trabalham dentro desse mistério, e com aquilo que a gente aprendeu com os nossos mais velhos, com nossos pais espirituais, que vieram bem antes de nós e têm bagagem, tiveram bagagem e propriedade para nos ensinar o que aprendemos, e hoje vamos estar passando um pouquinho para vocês. Que eu garanto que em um vídeo só seria muito curto o espaço de tempo para poder falar sobre o mistério Tranca-Ruas. Então, os meus respeitos, meu saravá a todos, mas quem nunca ouviu aquele ponto? O sino da igrejinha faz Belém, bem blom. O sino da igrejinha faz Belém, bem blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu Tranca-Rua, que é o dono da gira. Oi, corre, gira, que Ogum mandou. Laroê, Exu, Laroê, seu Tranca-Rua das almas. Laroê, o mistério Tranca-Rua, qual nós pedimos a licença para falar um pouquinho sobre ele. Com muito respeito que eu me dirijo ao mistério Tranca-Ruas, que é um mistério dado por Deus, que tem a incumbência de abrir e fechar os caminhos da evolução do ser. O mistério Tranca-Ruas é um mistério divino, criado por Deus, assentado à esquerda do nosso Pai Divino Criador. E dentro desse mistério existem espíritos manifestadores desse mistério, ramificados, onde eles, através das suas energias, se ramificam dentro da Umbanda, e ali eles se manifestam em seus médiuns dentro dos terreiros, alguns vindo pela fraternidade, pela falange, vamos dizer assim, do Tranca-Rua das Almas, outros do Tranca-Rua da Encruzilhada, outro Tranca-Rua das Estradas, outros Tranca-Ruas do Imbaré, enfim, outras denominações que nós acabamos conhecendo dentro da religião de Umbanda. O mais comum é a gente ver Tranca-Rua das Almas e Tranca-Rua das Encruzilhadas. São entidades distintas, porém oriundas do mesmo mistério, que é o de abrir e fechar o caminho da evolução do ser, como eu disse no começo do vídeo. Seu Tranca-Rua das Almas, vou falar sobre essa falange, que é a falange que me acompanha. Ele trabalha sobre a irradiação do nosso Divino Pai Ogum, que é o Senhor dos caminhos, das encruzilhadas, e a rua nada mais é do que um caminho. Então, o seu Tranca-Rua das Almas, ele é manifestador do mistério Tranca-Ruas dentro da Umbanda, e ele vem pela linhagem
da Calunga, do cemitério. Então ele também tem ligação com o orixá Obaluayê, aonde ele também traz essa influência desse grande orixá dentro da manifestação dele. Então ele vem, ele trabalha comandando as ruas e também comandando as almas lá dentro da Calunga e muitas que estão nos caminhos, nas ruas, fora da Calunga. A gente aprendeu com os mais velhos, né, que o seu Tranca-Rua das Almas é um dos supervisores no astral da Umbanda de todas as tronqueiras de Umbanda. Exatamente porque as tronqueiras de Umbanda, cada uma tem ali assentado o seu Exu de trabalho, o seu Exu guardião, o seu Exu protetor ali daquela casa. Porém, os Exus trabalham nos guardando à nossa esquerda, nos dando proteção em todo o trabalho espiritual, pelo choque energético que existem, que ocorrem nos trabalhos, nos dando a sustentação para lidar com espíritos muitas vezes do baixo astral. Então existe essa necessidade dessas falanges trabalhar conosco, né? E o seu Tranca-Ruas, como ele é um poder manifestador dentro da religião, ele percorre todas as tronqueiras que existam dentro dos terreiros de Umbanda, mas sempre com respeito a cada guardião ou guardiã da vossa tronqueira. Gostaria de deixar bem claro aqui que não existe, ele é um Exu de maior poder ou de menor poder. Não foi assim que nós aprendemos, né? Os nossos mais velhos sempre nos ensinaram a respeitar todos os poderes. O seu Tranca-Rua das Almas é um mistério, assim como Exu Caveira é um mistério, assim como Exu Marabô é um mistério, cada um dentro das suas irradiações, sendo elas manifestadoras dentro do culto da Umbanda. Então, nós vamos ter ao Tranca-Rua das Almas e a gente realmente precisa desse mistério, porque um dos atributos da Umbanda é a abertura de caminhos daqueles que muitas vezes batem na nossa porta com trabalhos negativos feitos contra eles, aonde fecham os seus caminhos em todos os sentidos, seja no sentido econômico, né, financeiro, seja no sentido do amor, seja no sentido da saúde ou de qualquer outro sentido que aquele assistido está buscando o terreiro. Haja vista que quando nós temos ali a permissão de atender um assistido, e se é ali detectado que aquele filho está com algum problema no seu caminho, de trabalho feito negativamente, de um caminho trancado, na hora se ativa a força do Exu Tranca-Rua das Almas, para que ele possa permitir ali trabalharmos no campo da evolução daquele ser. Quando eu digo trabalharmos, não é só nós, mas porque nós somos apenas um instrumento, mas sim os nossos guias ali, porque os guias também se respeitam entre si. Então há mistério que um guia não adentra, né? Há mistério que ele domina e há mistério que quem domina é um outro guia de uma outra energia, de uma outra vibração, mas ele como guia, manifestador do poder de Deus, trabalhador ali daquela seara, ele vai acionar ali a força daquele guardião dentro daquele campo para beneficiar aquele irmão que vem em busca de ajuda. Então, muita gente conhece o Exu Tranca-Rua das Almas e leva a ele, devota a ele muitos trabalhos nas encruzilhadas, nos campos santos, nas porteiras de cemitério e nos caminhos. Digo que é um Exu de muita força, de muita luz, um Exu de muito poder naquilo que ele faz. Seu Tranca-Ruas é um Exu muito respeitoso. Tranca-Rua não aceita trabalho para prejudicar pessoas. O que as pessoas fazem aí em nome de Tranca-Ruas, na realidade elas estão trancando o seu próprio caminho. Ele é um poder, um elemento mágico, um Exu que responde magisticamente, mas ele está vendo ali a sua evocação, ele está vendo ali o seu pedido em relação àquilo que você está pedindo, ele vai observar. Ao invés de você pedir que ele tranque o caminho de uma pessoa, que você pode ter certeza que você está pedindo para ele trancar o teu.
porque não é esse o papel do tranca-ruas. O tranca-ruas, ele trabalha sob a orientação do nosso pai Olorum, sob a ordenança do Senhor Ogum, e ele vem trancar ou abrir os caminhos da evolução, mas que o ser precisa. Não é você, não somos nós que vamos definir quem precisa ou não. E sim a lei maior e a justiça divina. Seu tranca-ruas é um Exu de lei, ele é ativado também pela lei e trabalha muitas vezes, sim, dentro dos terreiros, abrindo os caminhos, quebrando demandas que são feitas em vários aspectos, em vários campos da natureza, usando e aprisionando a evolução do ser. Por isso que ele é evocado. O trancar, muitas vezes, não é trancar o caminho daquela pessoa, mas é trancar a força negativa que aquela pessoa está usando para trancar o caminho do outro. Então, seu tranca-ruas sempre está fazendo ronda nos terreiros de Umbanda, é uma força necessária dentro do terreiro de Umbanda, porque assim foi determinado por Deus quando criou a religião de Umbanda. Então, como a gente aprende que terreiro de Umbanda que não tem a manifestação de tranca-ruas, não é terreiro de Umbanda, ou seja, como a Umbanda existe, os terreiros existem, todo terreiro de Umbanda tem a manifestação de um tranca-ruas. Não importa, não há necessidade que essa manifestação seja no dirigente ou na dirigente da casa. Não existe isso. Seu tranca-ruas, ele é um poder necessário na formação da religiosidade de Umbanda e ele ali se manifesta. Se não for no dirigente, não for na dirigente, é em um dos filhos da casa. Não quer dizer que porque ele é manifesto tranca-ruas, ele tem que ter um tratamento diferenciado. Não. Aqui nós estamos explicando de poder. Cada entidade, cada mistério tem o seu campo de atuação dentro da religiosidade, dentro do culto. Assim como a gente tem os guias que são curadores, que eles vêm com essa missão de curar, nós temos os guias que têm a missão de evangelizar, de doutrinar, nós temos os guias que têm a condição de abrir ou trancar, que é esse mistério tranca-ruas dentro da Umbanda. Então, quando a gente fala, Exu tranca-rua, a gente, tudo ele está trancando, não. Muitas vezes, muitas vezes ele está abrindo. Porque dentro dessa falange tem tranca-tudo, tem tranca-gira, que são outros graus da evolução do ser que o Pai Maior comanda através dos Exus que trabalham sobre esse mistério. Então, assim, os meus respeitos a todos os médiuns que trabalham com a falange tranca-ruas, tranca-tudo, tranca-gira. Mas é importante que vocês saibam entender esse mistério de Deus, esse mistério da criação, que é um mistério muito bonito, se bem trabalhado dentro da Umbanda, muito bonito, se bem trabalhado na vossa vida. Peça ao seu tranca-ruas que ele abra seus caminhos, leve a ele nas encruzilhadas ou no Campo Santo seu marafo, um cravo vermelho ou apenas o seu pedido em oração. Sempre que vocês estiverem adentrando numa casa de axé, peça licença ao guardião daquela casa e ao seu tranca-ruas, porque ele corre todas as tronqueiras do universo. Quando você estiver dentro de uma calunga, peça licença ao seu tranca-ruas. Quando você estiver numa emboscada, num caminho de perigo, chame a força do seu tranca-ruas para que ele possa abrir o seu caminho e trancar a negatividade que muitas vezes possa estar atrapalhando vocês. Então, que a gente possa, sim, usar o mistério tranca-ruas para beneficiar aquele que precisa. Trazer tranca-ruas em terra para fazer trabalho de cura, trabalho de caridade, trabalho de abertura de caminhos, trabalho de quebra de demanda, trabalho de quebra de magia negativa, porque é isso que o mistério faz. Não usar o mistério tranca-ruas, usar o nome Exu tranca-ruas para ficar fazendo trabalho negativo para os outros, trancar a evolução das pessoas. Não esqueçam disso, meus irmãos. O tranca-ruas, antes de ele trabalhar a você, ele observa o seu campo energético, o seu campo evolutivo. Quando você está ali firmando
levantando o mistério dele para que negative o mistério de uma outra pessoa, a lei se levanta junto. E ao invés de você negativar a pessoa, você está negativando o seu caminho, que pode não acontecer naquele momento, mas uma hora, uma determinada hora, o mistério tranca-ruas vai cobrar de você. Então, peça ao Senhor tranca-rua que Ele destranque o caminho da ignorância, que Ele destranque o caminho da maldade, que Ele destranque o caminho das ilusões, que Ele destranque o caminho da ignorância e que Ele traga, permita que com esses caminhos, né, da ignorância, que eles sejam recolhidos por Ele, né, trancando, mas que ao destrancar, ele nos faça simples, humildes, que Ele deixe com que nós não sejamos ignorantes, principalmente nas nossas ações dentro do terreiro. Quando eu digo destranque o caminho da ignorância, destranque o caminho do erro, é para que a gente se destrave de errar, de ser ignorante, de ser maldoso, de usar os mistérios divinos para fazer maldade para os outros, destrancar essa energia. Muito pelo contrário, que Ele permita que essas energias não façam parte do nosso caminho. Que Ele sim, tranque isso, mas que ao destrancar a nossa caminhada, venha o amor, a solidariedade, a gratidão, a caridade, o trabalho no bem, né? A manifestação dessa grande falange de tranca-rua para destrancar os caminhos negativos das pessoas, que muitas vezes estão negativados por esses objetos, por essas sensações, por essas posturas e atitudes que eu falei, pela ignorância, pelo erro, pelo rancor, pela maldade. Então peçamos a Ele que Ele tranque esses espíritos que possam muitas vezes atuar sobre nós, promovendo a ignorância, a maldade, o melindre, a vaidade, mas que Ele destranque o nosso caminho para que nós possamos observar e absorver através de Deus, nosso Pai, do nosso trabalho, o entendimento que essa grande falange vem trazer para a gente dentro da Umbanda. Então, ao Senhor Exu, tranca-rua das almas, eu vos peço, primeiro, a bênção, com todo respeito ao seu mistério, me curvo, me reverencio, e vos peço que sejam realmente destrancadas as pessoas que têm a condição hoje, que seja destrancada da maldade, que seja destrancada do erro, que seja destrancada do vilipêndio, que seja destrancada de prejudicar as pessoas, se livrar desses grilhões e que o Senhor tranque na vida delas esses pensamentos, esses sentimentos de usar a mediunidade para fazer o mal, para se beneficiar a si próprio. Que cada médium da nossa religião de Umbanda possa entender o seu mistério, amado Senhor, que é o da evolução do ser, abrindo os caminhos da evolução, que quando houver a sua manifestação, que o Senhor nos inunde com a sua gargalhada, que o Senhor nos inunde com suas palavras, com a sua grandeza e seriedade de trabalho no desmanche das demandas, das magias negativas, dos caminhos fechados, das maldades que fazem por aí e ainda usam o teu nome. Mas como vós é enviado do Pai Maior, nós sabemos que a sua capa nos protege da falsidade, como diz, nos livra da maldade e nos sustenta na bondade. É isso que nós temos que entender. Vá oferendar seu tranca-ruas, vai saudar seu tranca-ruas, seja na vossa tronqueira, seja nas encruzilhadas, seja no Campo Santo, peça isso a Ele. Senhor, destranque do meu caminho
aquilo que me negativa, para que vá embora. E que lá no astral o Senhor tranque lá, mas destranque de mim. Que o Senhor me dê caminhos para que eu possa evoluir. Então, que a gente possa ter conseguido passar isso para vocês. Que vocês possam entender esse trancar e destrancar. Quando eu digo trancar, é como diz o nome, trancar, para que aquilo não tenha crescimento. Destrancar é para que aquilo saia e você possa caminhar. Então, por isso que eu disse, destrancar da ignorância, destrancar do egoísmo, destrancar das maldades, que a gente, destrancando isso do nosso caminho, a gente consegue entrar no caminho da evolução, que Ele também cuida, e a gente pode caminhar e evoluir. E aí sim, essas negatividades que nos rondam, Ele tranca com o seu poder e o seu mistério. Meu saravá a todos. Que o seu tranca-ruas toma conta da nossa porteira, do nosso portão, dos nossos caminhos. Que seja uma padê que você leve na encruzilhada de pinga, que seja uma padê de dendê, que seja um marafo, que seja um cravo vermelho, que seja um charuto. Sempre coloque com respeito e reverência ao mistério tranca-ruas. Peça a Ele saúde, peça a Ele prosperidade, peça a Ele proteção e força no teu trabalho espiritual, que com certeza esse poder tranca-ruas vai atuar sobre você dentro do seu trabalho espiritual, nunca disputando, mas sempre em conjunto com o teu guardião ou tua guardiã que já te assiste espiritualmente. Então o meu axé a todos, o meu saravá, o seu tranca-rua das almas que me acompanha, que é tudo na minha vida, que sempre me deu equilíbrio, me deu sustentação e força para continuar na minha caminhada, sempre pela ordenança do Senhor Ogum, que rege essa casa. Então, meu saravá a todos, muito obrigado, espero ter dissertado um pouquinho aqui sobre esse mistério, que não esgota aqui, tem muita coisa que a gente poderia falar. Campo de atuação dele, como eu falei no começo, encruzilhadas, ruas, Campo Santo. Mas tem muitas coisas que a gente pode falar ainda, mas fica para um outro vídeo, numa próxima oportunidade. Só quis trazer um pouquinho desse mistério, desse grande mistério à esquerda de Deus, que faz parte da religião de Umbanda. Que Deus nos abençoe e que seu tranca-rua das almas esteja no nosso caminho para nos fortalecer. Que assim seja, muito axé a todos. Obrigado. Vai corrigir aqui Ogum mandou. Seu tranca-rua que é o dono da gira, vai corrigir aqui Ogum mandou.